Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast de quarta-feira. Toda quarta-feira a gente tá aqui juntos e de quarta-feira a gente trabalha um tema. De segunda tem um podcast que a gente tem sempre um convidado aqui e fala um pouco sobre, muito mais testemunhal. Hoje nós queremos falar sobre um tema: por que igrejas dividem? Por que a gente tem tanta divisão no Brasil de igrejas evangélicas? A gente queria refletir um pouco sobre isso e eu tenho certeza que isso vai abençoar você, essa reflexão. Você pode participar da nossa reflexão também, deixando seu comentário aqui, falando com a gente e também, claro, se inscrevendo no canal e divulgando esse link para bastante gente, para a gente poder ter essas conversas saudáveis ao redor da palavra de Deus. Antes de começar o papo, deixa eu te fazer um convite muito especial. Gente, 9 de novembro tem a Lidere Como Jesus. É a nossa conferência de líderes. Você que é líder, você que é pastor, pega toda a sua galera, pega a sua equipe, pega os líderes de pequenos grupos, dos ministérios e vai para Guarulhos, que lá nós vamos nos reunir das 9 da manhã até 9 horas da noite, juntos, mergulhados na palavra de Deus. Vamos ter alguns convidados muito especiais. Asher Tratter, né, direto de Israel, vai estar aqui com a gente. Marcos Brunet vai estar aqui com a gente. O pastor Josué Gonçalves, meu pai, vai ministrar. O Harold Walker vai estar lá ministrando. Os Bravos vão estar fazendo louvor. Então, você não pode ficar de fora. Tema muito importante desse ano, que em breve eu quero divulgar para todo mundo aí. Mas vá lá com a sua liderança. Vou deixar o link aqui, faz sua inscrição antes que acabe as vagas, porque lá é um lugar um pouco menor do que os lugares que a gente faz conferência geralmente. Beleza? Então, link na descrição, já faz sua inscrição e de todos os seus líderes aí. Vambora, podcast de hoje. Meus amigos, obrigado, Fábio. É nóis. Léo. Uma honra. Bora para mais uma conversa. Vamos nessa. E a gente quer falar um pouco sobre a questão da divisão, né, nas igrejas e até tem uns dados bem interessantes aqui, né? Por exemplo, nas últimas 3 décadas, o número de evangélico no Brasil cresceu muito, né? De 17.033 templos evangélicos, então nós estamos falando de prédios. Então, tinha 17 mil prédios em 1990. Ele passou a ter 109 mil em 2019. Presta atenção. Tinha 17 mil e agora tem 109 mil. É um crescimento de 543%. Em apenas em 2019, último ano do levantamento, 6.356 templos evangélicos foram abertos no Brasil. É uma média de 17 por dia. Caramba. Jesus amado. A projeção é em 2030, o número de evangélicos seja maior do que o de católicos no país. Outro dado interessante, de acordo com o estudo do CEM, né, existiam no Brasil, em 2019, 48.781 templos pentecostais, 22.400 templos missionários, 12.825 templos neopentecostais. Em contrapartida, havia 25 mil templos evangélicos não enquadrados por especialistas em nenhuma das 3 ramificações. E um estudo publicado por pesquisadores do Schaeffer, no Instituto Schaeffer, de liderança, revela que 40% relataram sérios conflitos e tensões com algum membro da congregação ao menos uma vez por mês, né? Isso os líderes relataram. Então, a gente vê que é um problema sistêmico essa questão da divisão. Mas eu acredito que a gente pode dar um passo para trás para falar sobre, já apontando aqui qual é o problema, né? Aliança. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre aliança. Qual a definição de aliança, né? Estava conversando em off aqui, Fábio. Fala pra nós. Eu puxei aqui na internet aqui algumas frases que falam sobre aliança segundo uma perspectiva bíblica. Então vou ler aqui. Na Bíblia, uma aliança divina é um acordo solene estabelecido por Deus com a humanidade, onde ele faz promessas e estabelece requisitos para o relacionamento. Então, base aqui é relacionamento. Sim. Aí continua. Entre pessoas, uma aliança é um pacto sério e vinculante, essa palavra é maneira, né? Vinculante. Como casamento, onde ambas as partes comprometem-se com obrigações mútuas diante de Deus. E em ambos os casos, a aliança é centralizada na fidelidade e compromisso. Que a gente poderia mudar essa palavra para verdade. Então, fidelidade e verdade.
Muito bom. Então eu acho que se a gente pudesse estabelecer aí fundamentos Pra gente começar esse papo. de uma aliança, a gente poderia falar sobre um relacionamento que é vinculante, ou seja, não é algo Que é solto, né? solto. Tem um vínculo entre os dois. Então é algo sério, vinculante, que é baseado num relacionamento de intimidade e amizade, mas também que é fundamentado por essas duas palavras que eu queria frisar aqui: fidelidade e verdade. Ok. E é interessante que ele coloca esses dois aspectos, né? Aliança com Deus e aliança entre pessoas. O Léo tem dedicado esses últimos anos da vida dele no estudo de filosofia também, né? Além de teologia. E filosofia, ela é muito boa para nos fazer um diagnóstico, né? Dos tempos e tal. E eu até tem um autor, Bauman, que ele vai falar da modernidade líquida, né? Zygmunt Bauman. E você vê que o ponto ali é uma dificuldade que cada vez mais a modernidade tem com a aliança. Né? Isso. É porque, assim, sempre que a gente parte de um princípio de relativizar a verdade, a gente acaba relativizando todas as coisas. Então, se o nosso compromisso é pautado, primeiro, no compromisso que eu tenho com você, que não é uma qualidade que você pode dar pra mim, mas eu tenho um compromisso com você apesar dos seus defeitos e das suas dificuldades. E pautado naquilo que é verdade, sempre que você vai ofender minha verdade, o compromisso ele é então dissolvido por conta dessa modernidade que não tem concreto, não é concreto. Não tem mais onde se apegar. Não tem mais onde se apegar, porque a verdade foi embora. Então, se a marca da modernidade, e aí até eu vi que seu pai levantou um estudo há um tempo atrás em relação aos divórcios, que cresceu no tempo que a gente vive, se a marca da modernidade é essa dissolução de aliança e de relacionamento, de compromisso, e quando a gente tá falando de compromisso, não só aliança matrimonial, mas entre amigos, né, também entre irmãos, à luz das escrituras, não. Então, é esse compromisso que nós temos uns com os outros, como o Fábio disse, pautado em uma verdade, que é a palavra. Então, o parâmetro do nosso relacionamento é as escrituras. Não é de fato a sua verdade. E não é de fato a minha verdade. Mas é a verdade do Senhor, que ambas as partes se submetem. Sim. Ainda que, de uma perspectiva imediata, possa me trazer, entre aspas, algum prejuízo. Porque imagina, o Senhor fala, você tem que perdoar. E perdoar, por vezes, envolve assumir um prejuízo que você não teria se a pessoa não tivesse te ofendido. Né? Mas à luz das escrituras, isso é riqueza, porque estamos nos tornando semelhante a Cristo, né? A gente tem que ter falado sobre isso. Então, dentro desse aspecto, eu acho que esse contraponto entre a relativização da verdade, do relacionamento e do padrão bíblico de relacionamento é extremamente importante para o nosso tempo. Daria pra gente afirmar que não há aliança sem uma verdade? Certamente. Se não tiver integridade, verdade e fidelidade, não tem aliança. E porque eu tava uma vez conversando com e você vê que isso vai afetando tudo, né? Porque não é só casamento. A gente tava falando aqui, ó, a estatística de divórcio cresceu. Mas eu tava uma vez conversando com um cara que ele era diretor de um dos maiores frigoríficos do Brasil e tal, do mundo, na verdade. E que tem no Brasil, né? E ele tava dizendo assim, olha, se você conversar com os diretores, com os CEOs, eles dão milhões pra quem resolver um problema. Funcionários indo embora da empresa. Olha que doideira. Não é mais abaixar o preço da carne ou resolver o maquinário. É que eles não estão conseguindo, principalmente no mundo. No Brasil ainda é um pouco melhor, mas principalmente no mundo, que é mais burocrático no Brasil de sair da empresa, né? Mas principalmente no mundo, ele falou que simplesmente chega lá, o funcionário não foi no outro dia e não vou mais. Eu arrumei outro negócio aqui e tal. Então, tem um nome, né? Desculpa. Dessa saída do funcionário. Ele falou que isso é uma porcentagem cada vez mais alta de ninguém quer se comprometer. E aí você vê, é muito comum hoje também o jovem dizer, poxa, eu não vou ter casa, eu quero alugar. Eu não vou ter carro. Eu alugo, eu ando com os de aplicativos e tal. Então, cada vez mais eu vou fazendo menos compromissos em todos os níveis, né? Porque eu quero estar, livre a qualquer momento. Se eu falar, não, quero ir para outro país, eu vou para outro país, eu quero mudar de cidade, eu mudo de cidade, eu não quero estar preso a nada, né? Interessante que esse movimento é baseado na comodidade, né? Isso. Então eu tô buscando comodidade. Então relacionamentos visando comodidade. Mas o que o Léo falou é que a fidelidade, a verdade, na aliança envolve perda. Isso. Envolve servir. Isso. Envolve sofrer. Envolve dar. Então, quando a gente olha na perspectiva bíblica, Deus amou E deu. a criação. E ele deu. Então, ele entregou. Exato. Então, o Filho nos amou. Por isso, ele deu a sua própria vida. Então, ele disse, você quer me seguir? Então, você vai ter que andar também. Exato. Você vai ter que subir nessa cruz. Você vai ter que... Cruz fala de quê? De perda, de sofrimento, de serviço, de entrega. Então,
Aliança, então se eu tenho uma aliança com o Douglas e com o Léo, eu preciso saber que isso envolve perder. Perder a razão, e perder meu tempo, envolve servir, envolve sofrer. E outro ponto é que precisa ser baseado na verdade. Porque as pessoas querem fugir de falar a verdade. Por que tem tanto desconexão? Por que o cara ele vai trabalhar um dia e no outro dia ele não vai mais? E manda um WhatsApp. Ele estava frustrado com algo e não falou pra ninguém. Então ele tinha algum problema, alguma coisa estava incomodando ele, ele não sentou com o chefe dele e falou a verdade. Ele não foi íntegro, ele não queria resolver, ele queria fugir de um lugar que estava trazendo incômodo para ele. Sim. E esse é um ponto que vai cair no tema, que é o que esse tema aqui. Sim. Por que há tanta ruptura nas igrejas? Por que há tanta rotatividade? Porque imagina, se tem rotatividade no mercado de trabalho, imagina na igreja. Não tem o salário envolvido. Então, não tem... assim, essas duas palavras, né? É comodidade e falta de integridade, falta de falar a verdade. Sim. A gente não tá dizendo aqui que a pessoa não pode mudar de comodidade. Não, imagina. Mas pra ela chegar nesse lugar, ela caminho. tem um processo longo. Porque se não tem esse processo de integridade, verdade e fidelidade, então essa pessoa, na verdade, ela nunca teve aliança com aquela comunidade. Ela só era um consumidor de culto. Então faz sentido. Mas para isso, acho que eu só queria dar um passinho para trás, porque seria bom a gente falar o seguinte. Então tem aliança, a gente falou aqui, né? Falou de dois níveis, né? Aliança com Deus e aliança com os homens. Entre os homens. Então, a gente precisa entender que existe aliança que eu tenho com Deus. Tá. Então, beleza. Tem a aliança que eu tenho com o corpo de Cristo. Então, eu tô falando agora do corpo místico de Cristo. Tá. Uma aliança no Espírito. Igreja Universal. Isso aí. Pegaram todos os nomes, né? Igreja Mundial, não. A igreja global. O corpo, né? Místico de Cristo no planeta. Então, nós temos uma aliança no Espírito. Então, mas também nós temos alianças com uma comunidade local. Sim. E aí a gente chegou aqui. Então, só pra gente entender, o fato de eu mudar de uma comunidade para outra não quer dizer que eu quebrei a aliança com Deus. E também não quer dizer que eu quebrei a aliança com o corpo de Cristo. Fez sentido? Eu não saí da igreja. Entendeu? Eu não tô desconectado da igreja, a não ser que se você tá entrando em apostasia, se você tá se desviando. Eu tô falando isso, mas aí pra gente entender aqui o que a gente tá falando. Ó, tá falando de relacionamento de aliança numa igreja local. Uma pergunta que tem a ver com isso, antes da gente entrar assim no que é da questão da divisão da igreja, né? Pra gente terminar de fundamentar isso. Alguém mandou assim, ó, sou um colecionador de frustrações. O que eu faço pra melhorar, né? E é claro, não conheço, não sei o que aconteceu, mas essa questão da frustração, eu percebo que cada vez está sendo maior no nosso tempo. Por quê? Porque um assunto que está em alta, assim, a gente está falando muito, e isso tem um aspecto muito bom disso, é direito, né? Direitos humanos, os nossos direitos, é cada vez compreender mais quais são os nossos direitos, né? Então a gente chega numa loja, a gente chega num restaurante, a gente chega no check-in, né? Agora eu sei os meus direitos e tal, e isso é muito bom porque... Eu posso pedir água da casa, né? Eu quero a água da casa. Exato, E aí, por quê? Porque haviam pessoas violando os direitos dos outros por ignorância e a pessoa sofrendo ali nas mãos de patrão, de tal, então isso é importante. Mas eu temo que o assunto direito tá passando do assunto dever. E quando eu começo a ter muito mais ênfase nos meus direitos e pouca nos meus deveres, porque a premissa da aliança aí é mútua, né? Então, num casamento, eu tenho os meus deveres, a Val tem os deveres dela. Então, nenhum dos dois deve quebrar a sua parte, né? Então, se de repente eu começo a querer cobrar mais ela de fazer o dela do que eu tô preocupado em fazer o meu, nós vamos ter um potencial quebra de aliança, né? Então, eu sinto isso. Nessa que eu citei de sair da empresa, é porque, não tô me sentindo ali nos meus direitos atendidos, entendeu? Aí, isso vai vazando para as outras coisas, até chegar no que a gente quer falar da igreja. E eu acho que é tipo assim, minha expectativa não foi atendida. Isso, e por isso que eu falei da frustração. Sempre entra entendeu? nessa, né? Porque eu tô lá com os meus direitos e falei, cara, não fez, fulano não fez, o outro não veio, o outro não... E aí fica essa pergunta, mas quem falou que seria?
Então essa é a questão, né? Quando a gente tá num relacionamento entre pessoas, nós estamos partindo do princípio que são pessoas falhas. Então, assim como eu vou chegar em um ambiente e querendo ou não vou, de alguma forma, expressar as minhas fraquezas, também vou lidar com o outro que é fraco. Então, nesse princípio que sustenta a aliança, é o nosso compromisso, o nosso pacto com a verdade, conforme a gente falou. Eu ia falar... Fugiu aqui, segue, depois eu falo. Tá, se lembrar, você fala. Minha mãe fala que você esqueceu, era mentira. Não era mentira aqui. Era pra eu esquecer. Caraca, essa foi boa. Esqueceu, era mentira. Tá, mas aí a gente entra, então, nessa questão até do que eu li, né? A igreja evangélica, né? E que parte ali da igreja protestante, né? Que tem ali a Bíblia como a sua regra de fé, e, né, sola as escrituras e tal, abriu a possibilidade disso. Por quê? Porque eu tô ali lendo as escrituras, eu tô interpretando as escrituras, eu quero que todo mundo tenha acesso, e aí pode acontecer isso, né? De alguém dizer, não, eu não concordo, eu tô vendo de uma outra forma, e se juntar a um grupo que tá vendo daquela forma e iniciar algo, né? Eu vou colocar 3 pontos aqui, aí a gente vai abrir aqui as Um leque. portas inefáveis, né? Então, vou colocar 3 cenários de ruptura. Tá. Então, o primeiro cenário, a gente não tá falando agora de ruptura de comunidades, porque aquele dado fala de igrejas abrindo, né? Uhum. Nós estamos falando de pessoas saindo. Vamos falar de indivíduo agora. Tá. Do indivíduo que é uma família e ele saiu da igreja. Então, eu acredito que aqui tem um problema, principalmente no Brasil, que é a preguiça das pessoas de falar a verdade. Tá. Então esse é um primeiro cenário. Por que as pessoas mudam de igreja? Eu acho que grande parte do problema é porque não se fala a verdade. Tá. Então, por exemplo, se a pessoa chega na igreja, ela tinha uma expectativa. E aí, não tem problema ela ter uma expectativa. Sim. Ela pode ter expectativa. Todo mundo tem. E aí, aquilo não foi... Imagina, ela chegou numa comunidade, passou por um processo de membresia. Aceitou passar por esse processo, espero que tenha tido esse processo. Então ele foi aceita como membro de alguma forma. Então, quando ela foi aceita como membro, então ela fez uma aliança pública. Geralmente a pessoa vai lá na frente ou vai numa igreja caseira, estamos recebendo aqui. Então ela tá fazendo uma aliança pública. Eu tenho uma aliança. Estou com vocês. Eu tenho uma aliança com essa casa, com essa comunidade, beleza. E aí ela se frustrou por alguma forma. A maioria das pessoas, o que ela vai fazer? Ela para de ir. Primeira coisa, ela para de contribuir financeiramente. Ok. Então, é o primeiro ponto. Depois, ela para de ir. E depois ela some. Isso aí é a maioria dos casos. Então, eu acho o primeiro ponto, esse primeiro cenário se as pessoas falassem a verdade, sentassem com o líder dela, da igreja caseira, ou o discipulador, ou o pastor, não sei como funciona essa estrutura. Olha, eu não tô me sentindo bem, minha família não está se adaptando, os meus filhos não encontraram o seu lugar, e a gente não está sendo pastoreado como a gente acha que deveria, ou sei lá, ou a palavra que está sendo pregada não é o que eu creio. E talvez numa conversa como essa, a pessoa vai entender coisas, processos, e vai ver que falta, talvez, se ela falar a verdade, ela vai ter acesso a entendimentos que ela não teria. Tá fazendo sentido? Muito. Eu acho que, cara, as pessoas não dão nem chance de resolver. Pra ouvir a explicação. As pessoas não querem resolver. Pra ouvir o porquê. Ou, às vezes, até pra estar dando um feedback muito interessante que vai ser pensado, né? E talvez o líder vai falar, realmente nós erramos com você e nós vamos melhorar. Sim. E nós vamos acertar isso. E acerta. Já é. Então, esse primeiro cenário, eu acho que motivo, né? Tem a frustração, Sim. mas também tem a falta de querer resolver. Falar a verdade. Imagina se toda vez que eu brigasse com a minha mulher, Vai embora. eu vou embora e vou arrumar outra. Caraca. Então, assim, essa rotatividade fala sobre isso. Então, esse é o primeiro cenário. Vocês querem falar os outros dois? Eu tenho alguns na minha cabeça. Vamos ver se você vai tocar nele aí, nós O vamos. segundo cenário Ai, Jesus, eu falei besteira. Então, essa é a saída de indivíduo. O segundo cenário, aí sim, é quando um grupo sai de uma igreja e monta outra igreja. Então vamos ficar no primeiro. Eu acredito que isso que você tá falando, de faltar com a verdade, também tem a ver com uma ideia errada
do que é a igreja. Porque, infelizmente, entrou no nosso coração, eu tenho insistido muito nesse assunto, uma ideologia consumista, Sim. tá? Então, assim, vou dar 2 exemplos, né? E uma família, que é a versão bíblica da igreja, ou um restaurante, Ok. tá? Então, os dois você senta à mesa e vai fazer uma refeição. Se eu tô sentado à mesa da minha família e vem um prato de comida, a gente coloca, e tá ruim, o que eu vou fazer? Eu deveria falar a verdade e falar assim, nossa, ficou ruim, né? Deu muito sal, tal. Por quê? Porque vamos junto aqui tentar melhorar essa refeição, porque é a nossa família. Sabe o que vai acontecer semana que vem? Eu vou estar aqui nessa mesa, ou na verdade amanhã, né? Vou estar aqui nessa mesa comendo essa comida. Então eu vou querer ajudar os envolvidos em fazer a comida e melhorar aquela comida. Se eu tô num restaurante, eu não vou entrar lá na cozinha e falar, meu amigo, vou dar um feedback aí pra você. Entendeu? Eu só simplesmente saio e vou em outro. E até falo mal e falo meus amigos não ir naquele. Entendeu? Porque a comida lá é ruim. Então, você vê que tá errado não falar a verdade, vamos dizer assim, lá no restaurante? Não, porque não é o ambiente pra isso. Simplesmente você não vai mais. E tá errado na família, eu não falo, tá, porque ali é o ambiente pra isso. Então, você vê que as pessoas têm uma visão errada do que é a igreja. Ela tá ali pra me servir. Ela tá ali pra prestar um serviço. Eu tô dando dízimo todo mês, eu tô ofertando todo mês, eles têm que fazer um serviço bem feito aqui pra mim. Não fez, eu vou achar outra. Se a gente começasse a encarar a comunidade que o Senhor tá nos inserindo como uma família e dizer, eu vou me envolver nesse negócio. Tá ruim, cara. Eu vou me envolver. E aí eu lembro uma historinha que o Paulo Borges contou uma vez. De um amigo dele que chegou falando, fulano tá inaugurando uma churrascaria, né? Ele tá inaugurando uma churrascaria e chamou todo mundo pra ir lá. Aí o Paulo falou, pô, nessa data eu não posso, tá, mas vai lá, depois você me fala. Aí os irmãos lá foram na churrascaria do outro irmão da igreja. E aí passou 1 semana, 2 semanas, o Paulo encontrou com ele e falou, e aí, foi lá na churrascaria do irmão? Ele falou, fui. E aí, como é que é? Ele falou, ruim, cara. Ruim. Pensa na carne ruim, no atendimento ruim. Falei pro irmão, vou vir aqui toda semana até esse negócio ficar bom. Então você vê A diferença, né? a diferença é quando tem uma aliança envolvida. Não é nunca mais volto lá e que se lasque aquele cara. Não, vou vir toda semana comer comida ruim até esse negócio ficar bom. Então, imagina se a gente encarar. Mas é um feedback construtivo, né? Porque eu vou estar lá, né? Não, e é um relacionamento redentivo, né? Total. Então, ele também fala muito desse termo, Paulo Borges traz muito esse termo, que mudou minha vida. Então, eu também usando o exemplo da pessoa chata. Ele fala, cara, tem um chato na igreja, toda igreja tem um chato. Talvez. Eu tivesse, talvez. Nós somos se você não acha ninguém, é você. Ó, Léo. E aí ele. Você se identificou muito com essa palavra. Ele fala assim: o que eu vou fazer? Vou me afastar da pessoa chata? Ele falou, não, vou me aproximar até que se torne alguém amigável. E aí, esse é o nosso desafio, né? Compreender a igreja como esse relacionamento de aliança. Porque, cara, tipo, eu acho que essa nossa perspectiva de relacionar através do benefício, ela é muito danosa, cara. E espelhar isso. E ainda que, como você disse, num restaurante, você não consegue lá, realmente, você não tem. E esse é o ponto. Eu não tenho relacionamento com o chefe de cozinha pra falar. Mas na igreja, supostamente, éramos pra ter. E eu poder falar, meu irmão, acho que a interpretação aqui não foi. Tá um pouco diferente do texto, cara. Vamos dar uma olhadinha junto? Ah, não, mas você tá me ofendendo? Não, eu tô seu irmão, eu te amo, né? Porque imagina só, todas as vezes, um exemplo que eu poderia dar, a Ellen vai fazer café, ao invés de colocar açúcar, coloca sal. Aí todo dia eu tô tomando lá. E acumulando ira. Não, e aí assim, e ela pensando que tá certa, e eu falando, nossa, tô suportando essa pessoa. Não, fala, nega, tá errado. A gente coloca açúcar no café, mas é por quê? Porque eu tenho relacionamento com ela. E dá pra entrar em questões muito mais profundas a partir disso. Só que é essa perspectiva. Nós estamos juntos até que se torne bom, ou até que se torne mais semelhante a Jesus, né? Esse compromisso de aliança. E também tem a questão do comprometimento e da responsabilidade. Isso. Quando eu morava no Rio, congreguei numa igreja, que uma vez um cara chegou, ele tinha peso pro justiça social. E a igreja, né, você imagina que a igreja que eu congregava era um lugar que era intercessão, profético, oração e aquela coisa toda. E não tinha peso pra justiça social como outras teriam. E aí ele chegou pra liderança e falou, olha, eu vou sair da igreja, porque eu tenho peso pra justiça social e eu vou pra uma outra igreja que vai ter um projeto de ação social. Aí a liderança falou assim, não, peraí, cara. Você tem um peso pra trabalhar nessa área, então você não vai pra lugar nenhum. Você vai abrir, nós vamos abrir aqui e você vai se responsabilizar por isso. Entende a diferença? Então assim, não, tem algo aqui que
tá faltando algo aqui que eu me identifico. Então eu vou procurar um lugar para suprir. Não, vamos juntar aqui e fazer funcionar algo que Tá no seu coração. que tá no coração e também que tá faltando. Então, a pessoa era um dom que faltava naquele lugar para fazer algo que a gente não fazia. Então, esse comprometimento... Então, assim, esse lance de falar verdades, com respeito, óbvio, de ser E sentir responsável junto. E Aí, isso assim, aí ia resolver diminuir muito esses rompimentos. Então, assim, agora só um parênteses pra todo mundo estar nos ouvindo e assistindo. Como a gente disse, igreja é uma família. E quando que alguém sai de uma família? Né? Tem algum caso que alguém sai de uma família? Sim. Né? Então, um filho é retirado de uma família quando esse filho está sendo abusado. Quando a família se tornou um risco para a integridade dele, esse filho é até tirado, é colocado, se for necessário, numa casa de acolhimento e inserido em outra família. Entendeu? Quando há esse caso. Então, nós não estamos dizendo que é todo tipo de igreja que você vai precisar permanecer ali, entendeu? Porque tem esse parênteses até do livro que a gente lançou, né? Falsos profetas, né? Em relação, infelizmente, a lugares que são falsas igrejas e líderes abusivos, e sim, ali você precisa sair, né? A aliança ali realmente está errada, né? Aí é o segundo cenário. Tá. Então entramos no segundo cenário. Gente, e hoje em dia, todo mundo fala da internet que é ruim, que a internet não sei o quê, mas na internet tem um negócio bom hoje. Porque há 20 anos atrás, quando eu era um rapaz jovem, há 25 anos atrás, para você estudar qualquer coisa de teologia, de Bíblia, você tinha que comprar um Strong, que era um negócio desse tamanho, que era enorme, que era caríssimo. Então um comentário bíblico naquela época era muito caro, então ninguém tinha acesso, era só o pessoal da academia. Você tinha no máximo uma Bíblia de estudo que você ficava com ela debaixo do braço. Hoje em dia, você tem um aplicativo aqui, gente, que você tem tudo. Então o jovem hoje tem acesso à informação, a conhecimento, a teologia, a boa pregação, a bom ensino. Cara, tem uma série de cursos aqui no Desescope, tem curso de ensino de vários áreas. Em breve vamos também ter algo sobre teologia aí. Então, agora. curso online que a pessoa... Então, assim, antigamente era muito mais fácil a pessoa ser enganada com falso evangelho do Muito que é menos hoje. informação. Então, hoje, imagina, o cara tá uma família tá numa igreja, e ele começa a ler a Bíblia, ele tem a Bíblia de estudo, ele tem um comentário, ele tem um curso online, ele tá fazendo curso de Desescope. Tá ouvindo Hernandes Ele tá Dias Lopes. ouvindo Hernandes Dias Lopes. Ele ouviu a pregação do Jonas Madureira na conferência lá do Desescope e falou, cara, peraí. Peraí. Tem uma coisa errada aqui. Esse evangelho que eu tô ouvindo aqui não é isso aqui, não. E ele vai descobrir que ele tá num lugar que é liderado por um falso líder, aquilo é uma falsa igreja, e o que é pregado ali é um falso evangelho. Meu E Deus. aí, ele Como? precisa sair daquela igreja. Porque já nem é um ambiente de relacionamento de aliança, né? Já não é mais nesse caso, não é um relacionamento de aliança. Porque o falso líder, o que ele quer é tosquear a ovelha. O que ele quer é obter benefício. Ele quer roubar, ele quer ter, ele quer manipular. E, cara, todo ambiente de manipulação está claro que não é um ambiente de aliança. Porque dentro de uma aliança saudável não existe manipulação. Dentro da aliança saudável existe verdade. E eu acho que esse é o ponto. Porque, assim, hoje a gente tem uma crise, e andando por aí, acho que todos nós sabemos, né? Uma crise de vocação muito grande entre os pastores. Então, tipo assim, se eu estou falando, pastor, acho que aqui o senhor deu uma bola fora, acho que não ficou legal e tal. Não, mas é que você não pode falar assim comigo e tal, porque eu sou o pastor da igreja. Então, existem aqueles que se ofendem por conta do questionamento. Isso também já é um mau sinal. Só que, por outro lado, a gente precisa aprender também a questionar com respeito. Então, suponhamos que esse cara, nesse contexto, chega e fala, pastor, eu vi tal rapaz pregando tal, isso aqui, o que eu vi o senhor falando o texto de tal forma, mas eu não entendi muito bem, o senhor pode me explicar melhor? E aí ouço o que a pessoa tem a dizer, suponhamos que seja isso numa liderança abusiva. Ele vai falar ali, ele vai trazer a sua conclusão equivocada sobre isso. E aí depois você vai falar, mas você não acha, pastor, tal e tal. E aí você vai tirar a sua concepção. Porque até mesmo eu acho que no ambiente de manipulação, sentar à mesa com aquele que está manipulando
se faz necessário, e não no sentido de permanecer, mas de ver se também o cara não está sendo manipulado. Porque às vezes existe, eu já tive contato com uma estrutura de rede de igrejas, onde o pastor ali embaixo está sendo... E talvez ele nunca ouviu, cara, esse outro evangelho, só está replicando aquilo. Então esse é o nosso desafio. E tem um ponto também que eu acho importante. E às vezes ele nem é o lobo, né? Não, às vezes ele é mais uma vítima que está no sistema. Mas fala aí. Então, mas esse é o ponto de você discernir se é ignorância ou maldade. Isso. O lobo, nós estamos falando de alguém maquiavélico. Maldade. Que sabe o que tá falando. Calculando, vou fazer isso para... E aqui tem o cara que interpretou o texto errado. Né? O cara que leu um livro lá e achou um negócio e tá pregando aquilo ali. Então, tem esses dois lados, entendeu? E é isso, é a gente sentar à mesa e conversar. E a gente, respeitosamente, com honra, e cada vez mais firmando essa aliança. E a aliança permite isso, né? E aí, o pastor que tá ouvindo a gente não pode se sentir ofendido de um jovem, ou de um pai de família, uma mãe e tal, que sentou com ele e fazer um questionamento daquilo que ele tá pregando, de um texto do exegese que ele fez, talvez foi equivocada. Porque, sabe, você sabe, 15 anos atrás, ninguém questionava. Era ouvir o que o pastor falou e aquilo era verdade absoluta. O que era algo muito ruim. Se tudo que o cara fala, se tudo que aquela pessoa fala é verdade absoluta e ninguém tá... Não tem os bereanos lá. Então, assim, hoje... isso não pode ser ofensivo. É lógico que quem vai falar... respeitosamente. Precisa falar com respeito, precisa ter... Então, mas assim, isso o segundo cenário é real. Existe a falsa igreja, existe o falso evangelho e o falso líder. Agora, tem um terceiro ponto, um terceiro cenário, que aí é uma coisa que a gente já falou até numa conferência Lidere na última online que teve. Que é, se você for ver histórico de rompimento... Sabe quando sai uma igreja dentro da igreja? Geralmente é por causa de ruptura geracional. Entendi. É uma geração que viveu uma experiência em Deus que é dificuldade. Geralmente é assim. Era uma geração de jovens que era de uma denominação histórica. Teve uma experiência em Deus, aí foi comunicar para os seus líderes aquilo que estava vivendo, os líderes não quiseram ouvir. Aí esses jovens saíram, montaram uma comunidade. Aí só que passa 15, 20 anos depois... Vai sair outra... uma nova geração de jovens... Se eu não aprendi lá, né? Eu não vou saber fazer aquilo. Uma nova geração de jovens se levanta, tem uma nova experiência. Entende que essa experiência é uma nova experiência para um novo tempo que não necessariamente conflita com aquilo que foi vivido, mas é só uma progressão. Só que aí acontece a mesma coisa. Esses jovens vão falar com esses mesmos líderes que saíram da outra e aí rompe. E, gente... É um ciclo de rompimento por causa de gerações que não sabem conversar. Então essa questão de essa conexão geracional, essa falta de diálogo geracional também promove muita quebra de aliança. E tem os dois lados, né? Os dois erros que pode ser cometido. Por parte do jovem, é não saber esperar, né? Então, eu vejo que muitas vezes a gente está ouvindo certo o que Deus está nos pedindo, mas esquece de perguntar quando, né? E o como, né? E o como. Então, eu gosto muito daquela fala, né? A herança era do filho pródigo. Então, o que estava certo, era dele. Mas o quando, né? E o como estava errado. Né? E aí se torna maldição aquilo ali na minha mão, né? Mesmo sendo meu. Né? Então, acho que esse primeiro ponto de nós, jovens, aí eu tô aqui ainda. Sério? Cara. Tá bom. Mais ou menos. Mais ou menos, mas a controvérsia. Os jovens que ouvem a Luísa já não o cara que pinta a barba pode se chamar de jovem? É verdade, né? Aí tem um sentido. Mas vai, inclusive, tá precisando, já tá. Já tá branco. Então, por parte do jovem, é esperar. E eu queria até dar essa palavra para todo mundo que tá aqui nos ouvindo. Muitas vezes, Deus não permitiu ainda a sua liderança enxergar. Porque isso amadurece muito. Você continuar crendo naquilo que o Senhor falou para você, mas ao mesmo tempo esperando o momento certo. Eu vejo que quando o Senhor dá uma visão pra gente, um caminho, o maior desafio nosso vai ser passar para outras pessoas essa visão para eles irem junto. Então, e se o seu pastor, a sua liderança, é o primeiro desafio de você conseguir compartilhar a sua visão? Entendeu? E a partir do momento que você conseguiu ali, você está treinado para depois, né, para outros. Então, tem o esperar. Mas, de fato, tem um erro do outro lado,
que é não saber a hora de enviar, né? Eu vejo que algumas rupturas que aconteceram poderiam ser evitadas com o envio, na verdade. Não precisava ser uma ruptura, podia ter sido um envio, né? A gente viu algo precioso em alguém, viu que o cara estava pronto, que a menina estava pronta, que tinha maturidade e tal, e poderia ter enviado, e aí ficou ali segurando, aguardando, e aconteceu uma ruptura, né? Lógico que é tudo muito complexo, ok, gente? Não estamos dando nenhuma resposta simplista aqui, mas de fato é um assunto que a gente tem que falar, porque é realidade em todos os lugares. Entendeu? Nós temos várias gerações dentro da igreja e nós vamos ter que lidar com essas transições. E transição geracional é algo que é um assunto que está em voga, assim. Porque pensa, antigamente, um pastor com 50 anos, há 30, 40 anos atrás, um pastor com 50 anos, 55, ele já estava como? Já tava quase jubilando, já né? Tava, né? Morrendo. Hoje o Josué com 63 corre 5 km por dia. Você tá doido, cara? Ele posta 196 lá, dias seguidos. Exato. Hoje, eu falei, que isso? Tu vê o Thomas Wilkinson lá do Curitiba? Há quando? Sei lá, 80, não sei. Você viu ele pregando? Eu falei, gente, esse homem prega mais que todo mundo aqui. Então, assim, não é mais assim, quando o líder não aguentar mais, aí vai passar. Não, isso não cabe mais hoje. A gente vai ter que entender no espírito como as gerações vão ter que trabalhar juntas e também vai ter que ter envio, mesmo que as duas estejam na seara. Então, não, isso é tenso. Se você olhar para os sacerdotes na Bíblia, era 50 anos. Passava por de 25. Então, olha que interessante isso, né? Logicamente não dá para estabelecer isso, né? Mas interessante ele ter a data. Eu só vou fazer até os 50. Ou seja, eu sou obrigado a olhar para aqueles meninos e falar, eles que vão assumir. Então, se eu deixar eles Nutella do jeito que eu tô deixando, eles que vão assumir. Porque é lei de Deus, entendeu? Eu tenho que passar. Então, eu acho que a gente precisava ganhar mais essa consciência dos dois lados, né? Os pais falando, são eles que vão assumir. Então é bom a gente amá-los e discipulá-los. E os filhos falando, cara, tem um momento certo, tem hora certa. Jovens precisam aprender a respeitar processos. Porque essa é a maior dificuldade do jovem. É ver um alvo, mas ele não tem a mínima noção. Ele vai chegar lá, ele não tem a mínima noção de que tempo vai demorar e ele quer sair atropelando processos. Então, sim, existem processos que envolvem processos de maturidade emocional, processo que envolve você saber lidar com família, saber lidar com dinheiro, saber lidar com pessoas, saber lidar com frustração, saber lidar com perda. Então, assim, para você ser um líder de verdade. E a falta de diálogo, ela é tão clara em ambientes assim, porque é interessante quando existe a ruptura, ambas as partes saem machucadas. E saem machucado porque tinha um relacionamento. Sim. Entendeu? Então, de amor. De amor, exato. Por isso que fica triste. Você não fica triste com quem você não liga. Você fica triste com quem você ama. Então, nesse quesito, se houvesse um diálogo mais intencional, cuidadoso. E, cara, eu percebo, velho, andando por aí, muito isso. Tipo, líder de jovens que leva, às vezes, a gente pra pregar, aí acaba, leva pra salinha e fala, cara, então tô erro grave, em crise. E tal, o pastor não consegue e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu vou em outras igrejas que eu percebo uma conexão absurda, assim, geracional, cara. Eu falo, qual que é o segredo disso? Mesa. Sentar, conversar, dialogar, compreender os tempos. Então, eu acho que esse sentimento que talvez alguém está acompanhando está passando no momento de, rompi a igreja, ou a igreja foi rompida e ambos estão feridos, é porque está vinculado no amor de alguma forma e, logicamente, que talvez não foi feito da melhor forma. Mas partindo do princípio da aliança, ao meu ver, precisa ser restabelecido ao menos essa conexão de coração, para que as coisas fiquem limpas e claras, né? Então você vê que a resposta é a aliança, né? A resposta é a aliança, falar a verdade e estar completamente comprometido ali nesse processo. E isso evitaria muitas das divisões que a gente viu acontecendo por aí, né? E eu acho que o ponto é esse, né? Que vira cíclico, né? Porque como eu tive um pai, uma liderança que não soube lidar, eu, quando viro pai, eu não sei lidar, né? Porque eu não assisti uma transição, então eu não sei fazer transição, e a gente entra nisso. Então nós vamos ter que parar e falar, cara, nós não podemos repetir. Nós não podemos repetir as mesmas coisas, porque é só isso. E essa divisão vai enfraquecendo, né? E são erros cíclicos, né? Por exemplo, a pessoa que está insatisfeita, ela, em vez de falar com a liderança, ela começa a falar mal na igreja e ela some.
Beleza? Isso é cíclico. Só que do lado de cá também, o líder sabe que o cara tá insatisfeito, e em vez de falar com ele, vai mandar recado no púlpito no domingo. Obrigado. E vai ficar pregando contra o cara, mandando indireta no. Gente, isso acontece toda hora. Sim. E isso fica. Só que é o que você falou, o jovem que sofreu com o cara que fez isso, vai virar quando um ele líder. for líder, ele vai fazer também. É tipo o trote da faculdade, mano. Agora chegou a minha Chegou a minha vez. Pegar os Chegou a calouros. minha hora. Então, assim, o amor, fidelidade, verdade, comprometimento, compromisso. Tudo isso é baseado no amor sacrificial do Pai, do Filho e do Espírito conosco. Uma coisa que eu tenho aprendido assim, né? Não sei se você ouviu essas histórias assim, somente alguma moça chega e falando assim: poxa, tô apaixonada. Fulano de tal. Ele largou a namorada pra ficar comigo. Ele largou a mulher pra ficar comigo. Olha o tanto que ele me ama. Ele quebrou lá uma aliança pra ficar comigo. Então, olha o tamanho Ele tá pagando um preço pra ficar comigo. Não, né? mas isso é burrice. Mas vai. Exato, mas por quê? Qual que é a lógica? Que uma hora ele vai fazer ser isso com uma ela hora, também. ela vai fazer com você, aham. né? Só que é doido que a gente não pensa nas outras situações, né? Que direto chega a gente na igreja e fala: agora eu achei a igreja. Ele já fez isso. Agora eu achei a pregação. Agora eu achei. Vocês são demais. Vocês são maravilhosos. Vocês são não sei o quê. Meu Deus do céu. O meu lá era muito ruim. Eu tive que sair. Mas você avisou lá? Nem avisei. Já vim direto. Porque vocês são demais. Eu não aguentei. Entendeu? Deu tempo. E aí, Foda. e tal. E aí, às vezes o líder olha e fala: nossa, que incrível, que legal. Esse cara, que bom. Ele nos ama, né? E, cara, é só questão de tempo. Que você é o Pode ser a próximo. mesma coisa. Porque aí a gente entra na intimidade, a gente começa a sentir o chulé um do outro, né? A gente começa a ver que ou todo mundo tem os seus defeitos, suas questões, seu dia bom, seu dia mal. E aí, de novo, você vai virar aquele velho líder comum, né? E aí vamos pro próximo. Então, é a gente entender que quando... das principais perguntas nossas na reunião de novos membros é: como é que você saiu da última comunidade? Quando é alguém de outra comunidade, né? E tal, ficou meio estranho, você tem que ir lá resolver. Então a gente não inicia um processo que se você não for lá resolver. Você tem que ir lá conversar. Em alguns casos, tem até que ligar pro pastor e conversar para que seja resolvida essa questão e comece um tratamento no coração da pessoa em relação à aliança. Porque senão vai ser só questão de tempo. E é interessante que, tipo assim, às vezes, até por parte de uma má teologia, a gente sempre parte do princípio que a igreja vai ser um ambiente confortável, alegre e feliz. Só que a aliança requer conversas difíceis. Sim. Então, tipo, a gente sempre teve conversas difíceis. Com amigos, a gente tem que ter conversas difíceis. Então, tipo assim, isso aí eu acho que tá errado isso aí. Não, eu acho que tá errado. E às vezes a gente não vai chegar numa conclusão ali, naquele momento. Mas a conversa vai ter que ser travada nesse aspecto. E eu acho que entra num ponto, até que a gente ia falar, de um ambiente de aliança traz essa segurança, a gente poder colocar as coisas na mesa. Confiança. Né? Porque, tipo assim, então me criticou? A partir do momento você tá fora da igreja. Então, não pode falar nada, tem que ficar quieto. Entendeu? Então, não. Por que a gente tem essa confiança de conversar uns com os outros? Porque nós temos uma aliança. Né? Até eu brinquei não é frágil, numa pregação, que a gente tava numa reunião, e aí, eu não lembro qual ideia que você deu lá e tal, e aí eu falei: acho que não é muito legal não, e tal, não sei o que e tal. Beleza. Aí depois alguns meninos do escritório: cara, você discordou do Douglas, como é que você discorda do Douglas? Quando a gente tem um relacionamento saudável, a gente vai ter conversas desconfortáveis, vai ter conversas tristes, difíceis, também vai ter conversas alegres, mas é isso. Eu não quero entristecer ele. É impossível. Sim. A vida é lidar com dor e tristeza em suas nuances, e em momentos, flashes de felicidade. Então, Agora, lidar com isso vai ser natural. Dando uma palhinha um pouco da conferência, lidere. Aí tem um ponto também que é um anexo aqui da aliança que eu acho que a gente precisa falar para líderes agora. Que é: um pastor líder de uma comunidade, ele pode ser um cara totalmente sozinho, isolado, pastoreando uma comunidade de 1.000 pessoas. Então, líderes também precisam ter amizades espirituais que são pessoas que ele vai ter uma aliança profunda, que ele tem confiança para abrir seus medos, suas tentações, seus problemas, suas crises, e também é um relacionamento onde alguém vai poder falar na vida dele e falar: você tá errando aqui. Porque é diferente de um jovem chegar e falar: isso que você pregou aí tem um peso. Não, você tem que ouvir, mas tem diferença de alguém que já tá do seu lado. Que é um líder do seu lado. Fala: cara, isso aí que você falou aí domingo aí. E isso, a gente começa a entrar até em saúde mental, né?
em saúde emocional, que tá, assim, tão prejudicado hoje em dia, e um dos pontos é a aliança. Por quê? Eu não sei se vocês já viram, assim, mas até saiu vários filmes disso, assim, né? De soldados que voltam da guerra e Fica um tem trauma. prejuízos mentais sinistros, assim. E não porque levou um tiro, nada disso. Mas é porque você estar no Afeganistão, você tá nesse lugar, é alerta absoluto o tempo inteiro. Então você imagina você passar alguns meses aonde a qualquer momento pode explodir uma bomba, alguém pode te matar, alguém pode dar um tiro. Então você anda, entendeu? Em um nível de estresse, de atenção, de estar ligado. E, cara, de certa forma, é a forma que alguns têm vivido. Porque você não tem nenhum... Porque pensa na nossa rotina, né? Você tá, às vezes, você vai lá fazer um trabalho que é mais tenso e tal, você chega em casa, aqui eu posso desarmar. Aqui eu não preciso ficar pensando no que eu vou falar e tal. Então você descansa. Aí depois você volta pra sua rotina, tem momentos de estresse, descansa. E isso é a saúde da vida. Agora, quando eu tô numa comunidade onde eu não tenho aliança, eu fico o tempo inteiro assim. E às vezes o pastor tá o tempo inteiro assim, o líder tá o tempo inteiro assim, porque eu não posso falar isso pra ele que vai ser usado contra mim depois. Eu não posso me parecer não sei o que pra isso, porque senão daqui a Eu não pouco posso abrir minha desordem. casa para as Eu não pessoas posso entrar abrir. aqui. Exato. Filho, não, filho, quieto, porque senão vão descobrir que você não obedece tanto. Se mulher, não sei o quê. E tal. E aí você tá, cara, como se estivesse no Afeganistão, cara. Entendeu? E isso, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai dar problemas sérios mentais para essa liderança. Então a aliança, ela protege profundamente. Eu tive com os pastores amigos, estava pregando na igreja, aí ele estava contando sobre um pastor que tinha sido convidado a se retirar da igreja pelo presbitério. Usou palavras bonitas. Então, Deve aí, ter sido bem tranquilo. o ápice pro presbitério, e eles eram muito amigos pelo contexto da conversa, foi que eles estavam no restaurante, todo mundo saiu, nem era reunião de igreja, nada, só vamos, todo mundo foi no restaurante. Aí chegou lá a esposa dele na mesa, assim, a esposa do antigo pastor, bem acuada e tal, e aí uma esposa perguntou, o que aconteceu, mulher? Tá tudo bem e tal, não sei o quê. Ela falou, a gente tá com um problema lá em casa e tal, mas falou sempre num aspecto murcho. Aí o pastor que saiu, ele levantou da mesa e deu um grito, cara. E apontou o dedo na cara dela, falando assim, você quer destruir o meu ministério? Meu Deus. Mano, que isso, cara? Você vê? Não, o ponto que chega a solidão de um homem que não confia nos seus irmãos pra pedir. Porque provavelmente ele vai falar uma dificuldade. Sim. Agora, assim, se suponhamos que aconteça isso no nosso meio, eu ia falar, cara, graças a Deus. Porque eu não teria coragem de falar. E talvez isso aqui se tornar um problemaço lá na frente, porque eu não tive coragem de falar aqui o início do problema. Que eu tive uma discussão mais acalorada, como eu nunca tive com a minha esposa. Um exemplo, né? Só que lá na frente, poderia, Deus me livre, se tornar uma agressão. Sim. Graças a Deus porque ela falou. Só que não, aí tipo, você vai destruir meu ministério. Que ministério, cara? É sua vida, mano. A falta do relacionamento de aliança vai destruir a sua vida. E tanto que, infelizmente, né, boa parte dela foi destruída desse pastor especificamente. Então esse é um ponto hoje que, né, a gente vai falar muito lá na conferência. Isso, vai ser, a gente quer trabalhar na conferência Lidere Como Jesus, né? O link tá aqui. Eu quero muito que você se inscreva. Porque a gente quer falar muito sobre aliança. Por isso que meu pai tá indo, pra gente falar também da família, do casamento do líder. Mas o Asher tá vindo, que é o autor do livro Relacionamento de Aliança. O Haroldo tá lá, que fala sobre aliança, né? O tempo inteiro com a gente aqui. O Harold Walker vai estar. Então vai ser um tempo muito bom. E leva a sua liderança, vá, porque eu acho que vai ter algumas questões que Deus quer tratar com a gente, que podem ser decisivas em todo o nosso ministério. Queria, a minha última participação aqui, nesse caminhando podcast, queria lembrar um texto para você que está me ouvindo. Depois você abre lá. Quando Elias, ele ora e chove, e Jezabel manda um recado, né? Ameaça ele. Eu vou te matar. É maneiro porque Elias tinha acabado de matar não sei quantos profetas de Baal, não sei quantos profetas de Acera. Já orou, desceu fogo do céu, orou, vem chuva. Pô, o cara era brabo. Aí a mulher ameaçou ele de morte. Ele surtou. E aí, Elias, quando ele ouve a ameaça de Jezabel, tem um texto que diz o seguinte: e deixando o seu servo num lugar, foi até o deserto. Então, sozinho. E deixando o seu companheiro de... Opa, ó a Síria aí. Ó. A Síria ouvindo tudo que você tá falando. A Síria ouvindo tudo. E deixando o seu companheiro de jornada, o seu companheiro de ministério, no lugar, tipo assim, fica aí. Foi até o deserto. E chegou lá, ele pediu pra morrer.
Então ele chega pra Deus e fala: Deus, eu não aguento mais, quero morrer. E depois, se a gente sabe da história, Deus manda alimento do céu pra ele. E depois ele entra numa caverna e diz: eu tô sozinho. Mas assim, qual foi a primeira coisa que... primeiro movimento dele que era um sintoma que ele estava entrando nesse lugar depressivo? Ele abandona o companheiro dele. Então assim, você vai ver que Elias entra no quadro depressivo, né? Vários profissionais de saúde, né, faz ali vários... Olha os sintomas. Olha os sintomas, ele entra, tanto é que ele pede pra morrer, né? Sim. Então ele fala: Deus, me leva porque eu não aguento mais, eu tô sozinho. E aí Deus fala pra ele fazer o caminho de volta e tal, mas o ponto é, isso me chama muita atenção. O momento que ele busca a solidão é o momento que ele entra nessa jornada de querer fugir. Ele chega a pedir quase Deus pra matar ele, né? Muito bom. Então, assim, nós podemos falar de vários aspectos de aliança, mas líderes precisam de relacionamentos de aliança, amizades espirituais. Sim. Que vão trabalhar junto com ele, falar na vida dele, onde ele vai ter confiança. E eu acredito que se a liderança tiver isso, imagina, as comunidades vão olhar para essa realidade e isso pode ser uma realidade coletiva. Porque às vezes a gente está cobrando uma coisa do liderado lá, lá na ponta, que nem o presbitério não tem, entendeu? Às vezes o cara é líder solo, não tem ninguém do lado dele. Entendeu? Às vezes ele tem uma equipe que trabalha para ele, não uma equipe que trabalha com ele. Então, eu ousaria dizer que nós precisamos almejar que igrejas não sejam lideradas por uma pessoa, mas por uma aliança. Que seja a aliança que lidera a igreja, né? Que é o corpo de Cristo, né? O coletivo ali. E de pessoas diferentes, né? Sim. Porque também tem, eu acho que essa ideia de, não, então vai todo mundo se dar bem? No sentido de, tipo assim, vai todo mundo concordar com... Lógico que não. É a mesma coisa. É lógico que não, né? Lógico que não. Não, vão ser diferentes dons, mas tem uma aliança e a gente vai chegar nos pontos. Logicamente que alguns pontos centrais a gente é muito semelhante, até igual. Mas em questões secundárias está aí aberto para o debate, para conversa. E até bom que haja isso para o amadurecimento do grupo. Eu acho que um texto que me pega bastante é João 17, né? A oração de Jesus, até que todos sejam um. Nesse aspecto de unidade, de estar juntos, aliançados. Logicamente que envolve ali o corpo místico de Cristo, né? Mas nesse aspecto da nossa aliança ser tão profunda, ser tão profunda, que quando eles olhem e enxergam um homem coletivo caminhando, né? Então, não, é que agora começou a acontecer muito isso com a gente, agora, né? Desde quando a gente plantou a igreja. Antes era o Douglas do Desascope. Agora é a igreja Desascope. Né? Antes era muito seu rosto em torno do logo do Desascope, né? Agora não, é a família Desascope. Então quando fala Desascope, até outros nomes já saltam. Por quê? Porque a gente está construindo esse relacionamento de aliança por meio da igreja, que sem dúvida é um ambiente mais saudável para isso. E eu termino dizendo, você e eu fomos criados para isso. Então não é uma questão assim de preferência, é uma questão de sobrevivência. Eu gosto de uma frase que diz: você não foi criado para viver, você foi criado para conviver. Por quê? Porque você foi criado à imagem de um Deus que é uma aliança, que é trino, que é uma família, que é uma comunidade. É o Pai, o Filho e o Espírito vivendo uma unidade perfeita desde a eternidade. E aí eles criam um ser à sua imagem. Então a gente foi criado, por isso tem 3 aqui, brincadeira. A gente foi criado para aliança, para relacionamento, para estar juntos. E a primeira forma que o diabo vai encontrar para te destruir, para destruir qualquer coisa, é isolar, é dividir, é ruptura, é quebra de aliança. E é por isso que Deus odeia a quebra de aliança. Então que você possa colocar isso como uma prioridade. Contra o sistema desse mundo, contra esse tempo, ser um homem, ser uma mulher de aliança em todos os aspectos da sua vida. Obrigado, meus amigos. É nóis. Valeu. Tamo juntos. Deus abençoe. Temos uma aliança. Temos uma aliança. É isso aí. E obrigado a você que tá aqui também. Para você ter uma aliança, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, deixa um comentário aqui também. Pega esse link e manda para todo mundo aí. Tenho certeza que muita gente vai ser abençoada por essa conversa. Tá bom? E também se inscreve na conferência de Desascope Lidere como Jesus esse ano, que vai ser dia 9 de novembro aqui em Guarulhos. Eu espero todos vocês. O link tá na descrição. Deus abençoe e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.